Thiago Mendes foi finalmente apresentado hoje pelo Vasco, jogador que estava aí na expectativa, porque demorou a negociação. Ele chegou ao Rio de Janeiro na semana passada, não foi inscrito para esses jogos da Sul-Americana, mas já estará apto, porque, inclusive, ele já está inscrito, está no BID, já bidou o nosso Thiago Mendes, está aí, ó, Thiago Henrique Mendes Ribeiro, jogador que o Vasco vai utilizar, jogador que tem 33 anos de idade, que fez um contrato de 2 anos e meio com o Vasco, é uma aposta muito grande da diretoria, de que pode ser um jogador de retorno, de condição importante. E é importante até a presença do Razan aqui, porque ficou uma dúvida muito grande, Jean Cerdeira, quanto ao posicionamento do Thiago Mendes. Porque a gente fala muito de primeiro volante, que o Vasco tem apenas o Hugo Moura, e o Vasco tem Jair, tem Paulinho, tem o próprio Matheus Carvalho, que jogou como primeiro no jogo de sábado e mostra que como primeiro não é a mesma coisa. E aí a dúvida é, joga de quê o Thiago Mendes? Hein, Marcelo? Joga de primeiro volante, segundo volante, faz as duas, é volante misto. Você, quando estava lá na cobertura do São Paulo, o Thiago Mendes era um jogador promissor. Enfim, o que você achou dessa contratação do jogador que, a princípio, deve ir para o jogo com o Grêmio sábado aqui em São Januário? Razan. A gente está falando de 7, 8 anos atrás, que foi a última vez que ele passou pelo futebol brasileiro. Ele surge no Goiás muito bem, o São Paulo contrata, e na época que eu fazia a cobertura dele de São Paulo, cobriu o São Paulo de 15 a 21, e o Thiago Mendes passou pelo São Paulo por esse período, ele era muito mais segundo volante, aquele que chega mais ao ataque, que ajuda na construção ofensiva do time do que um marcador, aquele distribuidor de jogadas. Ele era o Thiago Mendes assim. Depois passou pelo Lyon da França, pelo Lille da França, e agora estava no Al Rayyan, antes de voltar para o Vasco. Eu acho uma boa contratação, acho um bom nome para o Vasco. Claro que eu não acompanhei ele agora jogando no Al Rayyan recentemente, mas de forma geral, tecnicamente, é um cara que sabe jogar, que tem passe, que tem uma finalização que ajuda. Acho que com o Tietê pode formar uma dupla interessante, são caras que sabem jogar. Só minha dúvida é como é que ficaria a marcação desse meio de campo se os dois jogarem juntos. Não sei se o Diniz vai querer jogar com os dois juntos ou, de repente, colocar algum outro volante mais marcador para deixar o time um pouco mais encorpado, digamos assim, mas eu acho um bom nome. Ainda falta mais coisas para o Vasco, evidentemente, é só, entre aspas, um reforço, não vai resolver sozinho, mas eu acho que ajuda a qualificar o elenco e é um cara que pode ajudar. Não vai resolver, evidentemente, tudo não, mas eu acho que é um cara que ajuda. E, bom, vamos ver se ele você acha que já joga para final de semana contra o Grêmio? Já tá eu acho que sim, ele já está treinando desde que chegou. Ele falou que chegou e não estava 100% ainda, né? Quando ele falou. O último jogo dele foi no dia 25 de maio, a final da Copa do Rei, que eles perderam. O Rayyan perdeu para o Garafa. De lá para cá, tem mais de mês, né? Mas ele me parece ser um cara esguio, magrinho, não tem tendência a engordar nem nada. Acho que mais uma semana, 2 semanas. Se não for para esse jogo, ele não vai jogar dia 22, porque ele não vai estar inscrito para o jogo da Sul-Americana. E aí tem jogo no dia 27 contra o Inter em Porto Alegre. Então eu acho que não passa, nem de 22, nem de 27, até porque o preparatório maior é para o jogo do dia 30 contra o CSA, oitavas de final da Copa do Brasil. Então eu acho que, se não for sábado agora, do domingo da semana que vem não passa. Mas a tendência é que ele seja liberado, pelo menos para estar no banco nesse jogo com o Grêmio. Tem que estar, né? Apesar de eu concordar com o Razan, Jean, não é um jogador que vai solucionar os nossos problemas, mas eu acho um excelente reforço. Acho muito bom jogador. Mas melhor ter do que não ter, né, Jean? Agora que venha mais gente, porque do jeito que tá muito pouco, né, Jean? Precisa urgente vir mais jogadores, principalmente para o setor ofensivo. E só tem um jeito de pegar ritmo, gente. É estar no banco, é estar jogando, é entrar um pouco. E não dá para ficar esperando, cara. Tu não pode ficar esperando. Entendeu? Não dá, a gente precisa de jogador para jogar. Se esperar condicionar, esperar não sei mais o quê, ainda mais que a gente pode. O futebol. Aliás, eu estava lendo um artigo esse final de semana, pô, eu tenho que tentar lembrar o autor. Futebol não se faz mais com 11, gente. Futebol se faz com 16. Futebol se faz com 16. Na intensidade que é o futebol hoje. Acabei de falar quando entrei aqui na live. A equipe que mais utilizou jogadores no Mundial de Clubes foi a equipe campeã, o Chelsea. Futebol se faz com rotatividade, se faz com intensidade. E não existe cara que vai aguentar 90 minutos na mesma pegada. Então é bom a gente ter a possibilidade de ter um jogador igual ao Thiago Mendes o quanto antes que ele possa jogar. Ô, Cerdeira,
tem um detalhe muito importante. A nossa, pelo menos na minha casa é assim, a última palavra é sempre minha. Sempre minha. Sim, senhora. Né? Achei que era amém. Pode ser amém Sim, também. senhora. Né? Ai de quem disser o contrário. E a grande dúvida, porque fui eu que dei essa notícia aqui, quando já estava tudo fechado, a informação era, a gente tem que falar com a Kelly, esposa do Thiago, que tem uma ingerência sobre o marido, faz gestão com ele, de tudo, é uma pessoa que conhece o Thiago há muito tempo, enfim, então tem ali uma relação muito próxima, e era a preocupação, Cerdeira. Só que, de repente, a dúvida era Rio de Janeiro, cidade que tem, né, seus percalços, violência, aquela coisa toda, então tinha aquela preocupação. Morou muitos anos, 8 anos fora, França, Catar, enfim, acostumado com talvez um nível melhor, principalmente o Catar. A França também não é essa Coca-Cola toda, não, tá? A França, os caras lá roubam casa, atentado, o negócio lá é brabo também. Mas no Catar a coisa é muito mais tranquila, a qualidade de vida é muito grande. Só que hoje eu fiquei aliviado. Eu fiquei aliviado porque a esposa, Dona Kelly, fez essa postagem. Presta atenção na postagem da Dona Kelly. Vou até aumentar aqui. Depois de quase 9 anos fora do Brasil, voltamos. E, para ser exata, no Rio de Janeiro. E se você não sabe, fique sabendo como essa cidade é linda. Nossa família animada, sabe? E as crianças felizes em poder agora criar raízes. Voltar para o Brasil é viver em novidade de vida. E deixa eu te contar, eu, Kelly, sendo apenas esposa, fui tão bem recebida por todos no Vasco, me mostraram com tanto carinho o CT, que está novinho, reformado e lindo. E falando em CT, que atmosfera é essa que o Vasco tem, hein? Até almocei por lá, e de intrusa. Sabe aquele lugar com uma energia surreal? É exatamente assim que é esse clube. Tenho certeza que dias de conquistas e glórias virão. E ela não ficou satisfeita apenas com isso. Ela continuou postando e postou também isso. Fez essa postagem. Sabe a primeira coisa que eu falei quando ele foi recebido no aeroporto e vestiu a camisa? Caraca, que camisa linda! Falou a Dona Kelly. E ela, não satisfeita, ela continuou postando. A mulher está apaixonada pelo Rio de Janeiro, pelo Vasco. E ela fez essa postagem. O Thiago sentadão lá na área de convivência. O Thiago, atleta, vai ser muito feliz aqui. Ele está com sede de bola, com saudade do futebol brasileiro e com vontade de dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno. Que pena que não estarei presente na apresentação dele. Cerdeira, amém, senhor, Cerdeira. A mulher gostou, é sinal de que o negócio vai dar certo, Cláudio Vinícius Cerdeira. Pô, se a mulher gostou desse jeito, cara, tem tudo para dar certo. Pô, não tem a menor dúvida. E antes eu tinha até falado alguma coisa, feito até uma certa crítica, porque o Vasco ficou negociando e tal. Aí, quando ficou tudo certo, ó, o salário tá certo, tá tudo certo. Bom, agora tem a esposa dele que não está querendo ir para o Rio de Janeiro. Eu falei, pô, então era melhor ter invertido a situação. Primeiro negociava com a esposa dele para ver se ela liberava ele para vir para o Rio de Janeiro. E depois tratava do salário. Mas, cara, que coisa boa, cara, sabe? Ela fazendo todos esses elogios, enfim. É uma notícia, assim, muito boa, né? Esse depoimento. Então tem tudo para dar certo, cara. Eu espero que realmente dê certo, né? Que o Thiago Mendes consiga qualificar um pouco mais o meio do campo do Vasco. Eu não tenho, assim, dúvida alguma que ele vai jogar com o Tietê. Ele vai jogar no lugar do Hugo Moura. Eu não tenho essa dúvida, não tenho dúvida. E interessante, cara, é lógico, guardadas as devidas proporções, mas eu estou mudando um pouco, assim, até o meu conceito, né? Lógico, eu estive tanto tempo dentro do campo e vendo alguns brucutus ali como primeiro volante. Não, tem que ter um cara ali para proteger, um cara forte, um cara que divida as bolas e não sei o quê. Mas depois desse Mundial, eu, sabe, estou assim, modificando esse conceito, cara. Agora, é lógico que eu não estou comparando, mas o que eu vi, por exemplo, o Vitinha jogar como primeiro volante é sacanagem, cara. Sabe, a gente pensar em primeiro volante brucutu. Porque o cara, porra, não tem altura,
Mas em compensação, o que ele faz com a bola, o que ele distribui de jogo, o que ele se apresenta, o que ele ataca, o que ele defende. Então já mudou um pouco o meu conceito. A partir de agora, nem sempre o primeiro volante tem que ser um brucutu, tem que ser o cara que divide, o cara que faz cara feio, porque, sabe, eu acho que não está bem assim, não vai ser mais assim. Então eu acho que o futebol é cada vez mais conjunto, os jogadores estarem em posições, né, importantes, estratégicas, ter uma boa distribuição dos jogadores, é muito mais importante do que ter um brucutu como primeiro volante. Eu espero que o Thiago Mendes faça uma boa dupla ali com o Tietê e com o apoio ali, evidentemente, do Coutinho. Vou torcer para isso agora. E ressalvando, né? O Vasco não precisa só do Thiago Mendes. Tem que ter um outro meia, ter jogadores no ataque. Tem que ter, cara. Não pode ficar só no Thiago Mendes. Eu preciso fazer o registro dessa mensagem aqui da Grazi. Ô, Jean, olha aí, ó. Ela não pode saber do tiroteio que teve perto do CT, senão ela muda a opinião dela. Psh, fica quieto, hein, cara. Fica quieto. Manda, bota o tampão nos ouvidos. Não vamos contar derrota, não. Não vamos contar derrota, não. Vamos contar só vitória, pô.